Eu quero convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura e termos a nossa meditação nesse texto da palavra do Senhor. Livro de Eclesiastes, capítulo 3. Vamos fazer a leitura dos versículos 1 até o versículo 8. Um texto conhecido dos irmãos. E de uma maneira bem didática e clara, Salomão aqui nos escreve o que leremos de maneira alternada. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Irmãos, nessa noite, eu quero meditar com os queridos com esse tema que está aqui em tela. Nós vamos meditar sobre essas três grandes realidades da existência humana. Nós vamos falar sobre a vida, com todos os seus desafios e mistérios. Nós vamos falar sobre o tempo, que é o privilégio que Deus nos dá, cada dia. E nós vamos meditar, então, sobre o Senhor de todas as coisas, que é a força, que é o poder que vem ao nosso encontro. Dando o tempo, dando a vida. Eu gosto muito da letra de uma canção de um cantor nordestino chamado Belchior, muitos aqui devem conhecê-lo. E ele tem uma música com uma letra na qual ele diz bem assim: não tenha medo de mim, eu não sou perigoso. Viver é que é o grande perigo. De fato, meus irmãos, a vida humana sobre a terra é feita de privilégios, mas também de descobertas e muitos desafios, experiências. Algumas boas, outras desagradáveis. Descobertas top e outras que nos fazem sofrer. Acontecimentos grandiosos que marcam a nossa vida e nos enchem de alegria, e outros que nos levam a lágrimas, muitas vezes também ao desconforto, ao desespero. Mas tudo isso fazem parte daquilo que nós chamamos de crescimento na maturidade. Esse crescimento da maturidade é o fruto de experiências que se somam, e assim, entre erros e acertos, entre altos e baixos, nós vamos então descobrindo as coisas que fazem parte da nossa vida, que vão acontecendo no tempo, mas ao mesmo tempo fazendo parte daquele grande plano que o Senhor de todas as coisas tem para nós. Tudo isso nós podemos ver aqui nesse texto que acabamos de ler. O livro de Eclesiastes é um livro bastante diferente
dos demais que compõem o nosso cânon. Muitos se referem a esse livro como sendo o livro mais mal-humorado de toda a Bíblia. E, de fato, ele muitas vezes traz para nós algumas coisas amargas, outras vezes esse livro nos apresenta coisas surpreendentes, e assim nós podemos ver a análise que Salomão tem da vida como um todo dentro da ótica humana. Veja que nem tudo que Salomão escreveu aqui é mandamento do Senhor, é a visão que Deus tem da vida. Mas é a visão de um homem que está incomodado, de alguém que pecou contra o Senhor, e ele compartilha alguma das experiências vividas longe de Deus. A gente sabe que na Bíblia nós temos 5 livros poéticos. E veja só, o livro de Jó nos ensina a sofrer. O livro dos Salmos nos ensina a adorar a Deus. O livro de Provérbios nos ensina a como nos comportar em situações da vida. O livro de Eclesiastes nos ensina como viver. E o livro de Cânticos de Salomão nos ensina como amar. Desses 5 livros bíblicos, 3 foram escritos por Salomão. O primeiro livro que ele escreveu foi justamente o livro do amor, o livro de Cânticos. Aí nós imaginamos assim, Salomão, jovem, cheio de amor para dar, virilidade a toda prova, e ele escreve então esse texto poético mostrando o seu relacionamento de amor, de intimidade com a sua esposa. O segundo livro que ele escreveu foi o livro de Provérbios. E aí ele já era mais maduro, já tinha os seus filhos, e diversas vezes ele escreve bem assim: ouve, filho meu, vem para cá, deixa eu te ensinar as coisas da vida. E o terceiro livro que Salomão escreve é exatamente esse aqui, o livro de Eclesiastes. É o livro escrito já na sua velhice. Ele então está olhando para trás, fazendo um balanço da vida, chamando as pessoas para compartilhar as suas experiências. Como eu falei, algumas nem tão boas assim. Mas a conclusão que ele chega nesse texto é a seguinte: Deus tem um plano específico para cumprir o seu propósito. Deus tem um tempo específico, onde ele então determina a sua vontade, a realidade que ele quer implantar no coração de todo aquele que ele separou, que ele escolheu para fazer parte do seu povo. É muito importante, então, irmãos, nós olharmos aqui esse texto que acabamos de ler, porque, na verdade, esse texto mostra uma transição entre aquilo que ele acabou de compartilhar e todas as verdades que ele, então, vai acrescentar, fazendo parte da sua experiência. Se você for olhar os 2 primeiros capítulos de Eclesiastes, você verá que são capítulos, assim, bastante soturno, bastante triste, bastante depressivo. Ele vai escrever muitas das experiências negativas que ele experimentou nessa vida. Mas nesse capítulo 3, não, ele já começa a falar e a dirigir o seu foco para uma realidade diferente. Só para vocês terem uma ideia, nesse capítulo, ele cita o nome de Deus 9 vezes. Veja que primeiro ele fala dos seus pecados, das suas experiências negativas, mas a partir desse capítulo 3, então, ele muda o seu foco e ele traz, então, Deus para a sua história. O que Salomão quer nos ensinar é exatamente isso, meus irmãos. Não deixe Deus de fora da sua história, porque qualquer experiência vivida à parte de Deus, longe de Deus, são experiências que vão nos empurrar para baixo. A sua história de vida está sendo construída,
mas deve ser construída sempre na ótica da soberania e do senhorio de Deus sobre o nosso viver. Aqui nesse texto, então, ele vai estabelecer duas realidades bastante simples que eu vou compartilhar com os irmãos, falando primeiramente sobre a vida e posteriormente falando sobre o tempo que Deus nos dá. Nesta vida, a primeira realidade de Salomão é que coisas boas e coisas ruins se misturam. Ele compartilha essa experiência. Tão pequena, tão simples para a nossa vida, mas que tantas e tantas vezes nós esquecemos. Olha aqui o versículo 2. Ele vai falar sobre isso. Ele diz assim: há tempo de nascer, e isso é bom. Quando nasce uma criança, todos se alegram. Presentinhos, visitinhos, docinhos, lembrancinhas, fotos, alegria. Mas ele também fala que há tempo de morrer. E isso é ruim. Quando existe a morte, existe também o sofrimento, o distanciamento, o sentimento de perda. Versículo 4, ele fala, tempo de chorar. Isso é ruim. Mas há tempo de rir. E isso é bom. Versículo 5, ele fala que há tempo de abraçar. Que maravilha! Mas há tempo também de deixar de abraçar. E as despedidas muitas vezes são tão traumáticas. Versículo 8, ele vai falar, existe tempo de guerra, isso é ruim, mas existe também tempos de paz. Irmãos, em tudo isso que Salomão está falando, ele está mostrando aqui um retrato do que é a nossa vida. Há momentos em que nós estamos sorrindo, em que nós não imaginamos tanta felicidade e prazer na vida. Nós estamos no topo, e há momento em que tudo vira e nós experimentamos o pó, o desgosto, a derrota, o desespero. Há momentos e momentos na vida. E nesses momentos, coisas boas e coisas ruins se misturam. Enquanto eu olhava esse texto e pensava nessa realidade, eu me lembrei de um dia em que eu estava ainda lá em Goiás. Eu estava na cidade de Rio Verde participando, num sábado pela manhã, de uma reunião do presbitério. Aquele momento de consultas, de documentos, de avaliações, momento solene ali no plenário, junto com os irmãos de ministério, a liderança da igreja. Ao meio-dia, eu tive que me ausentar e voltar para a minha cidade, porque na época eu morava lá em Quirinópolis, e eu tinha que dirigir um culto fúnebre por causa de uma tragédia que aconteceu na noite anterior, onde o irmão de uma senhora da igreja havia morrido. E aquele momento, assim, de tanto desgostos, familiares, não compreendendo a profundidade da situação, lamentando, chorando, fizemos o culto, fomos ao sepultamento, voltei para casa, tomei banho, eu e a Selma fomos para um salão de festas, porque ali seria celebrado o casamento de um casal da nossa igreja. Jovens que estavam se unindo em matrimônio. Então veja você como essa realidade acontece na vida. Na parte da manhã, um momento solene, planejamento, avaliação. Pouco tempo depois, um momento onde nós estamos lidando diretamente com a morte. Logo a seguir, um banho e um ambiente festivo numa cerimônia de casamento. Nesta vida, coisas boas e coisas ruins sempre vão acontecer. Mas por que é que isto acontece? Por que não pode ser sempre a continuidade de coisas boas? O conselheiro e pastor norte-americano Paul Tripp tem uma frase interessante quando ele diz bem assim: nesta vida, coisas boas e coisas ruins se misturam para nos fazer lembrar que o céu não é aqui.
E eu acho isso tão importante. Essas coisas misturadas nos fazem lembrar que o céu não é aqui na terra. Seria tão bom se aqui apenas coisas boas pudessem acontecer. Seria tão bom se nós estivéssemos sempre na calmaria ou no topo dos acontecimentos. Mas se assim fosse, irmãos, nós não pensaríamos no céu, nós não buscaríamos o céu, nós estaríamos tão felizes e satisfeitos com as coisas deste mundo, que o nosso coração não iria pensar na eternidade e em todas as delícias que Deus já preparou para nós. Dessa forma, irmãos, as coisas boas que nos acontecem devem sempre nos levar ao encontro de Deus em adoração. E isso vai revelar a gratidão do nosso coração e, ao mesmo tempo, jamais iremos olhar para as bênçãos dessa vida como se fosse um troféu a ser exibido para aqueles que nos observam. Mas se isso acontece com as coisas boas, as coisas ruins também devem nos levar à presença de Deus para pedirmos a Ele compreensão do grande plano que Ele tem para a nossa vida, mesmo quando nós experimentamos as perdas na vida. Portanto, o equilíbrio e a visão correta dos acontecimentos sempre nos levarão a dar a glória devida ao nome do Senhor. Tudo é dele, tudo é por ele e tudo é por meio dele. Mas a outra realidade que Salomão vai apresentar para nós aqui nesse texto é que nesta vida também todas as coisas são passageiras. Volte novamente lá para o versículo 2. Ele vai falar: há tempo de nascer, mas também, irmãos, há tempo de morrer, há tempo de plantar, mas há também o momento em que nós iremos colher o que foi plantado. Há tempo de edificar, versículo 3, mas também há tempo de derribar. Versículo 5, há tempo de espalhar pedras, mas também há tempo de ajuntar. Tudo isso que Salomão vai mostrando aqui nesse texto tem a ver com a realidade da vida, do tempo e do grande propósito que o Senhor de todas as coisas tem na cronologia dos acontecimentos que vão construindo as experiências que nós passamos nesta vida. A nossa igreja aqui tem muitos adolescentes. E muitas vezes os adolescentes são descritos como pessoas emocionalmente exageradas ou, na verdade, também dramáticas. Bom, quem tem mais de 20 anos aqui já passou pela adolescência. E aqueles que somam um pouco mais de idade vão se lembrar que na época da adolescência também, nós perdemos uma namoradinha e pensamos que jamais encontraríamos uma pessoa igual àquela que perdemos. Até o tempo passar e nós descobrirmos que isso não era verdade. Todo o choro, todo o drama que nós fizemos lá naquela época, hoje caiu por terra. Nós também, adultos, já confiamos nossos segredos, nossos problemas aos coleguinhas da adolescência e também fomos traídos por eles. E quando isso aconteceu, nós choramos, nós sofremos, nós pensamos que toda a humanidade é suja, é podre, até que nós crescemos e nós percebemos que tudo aquilo era um comportamento típico da nossa adolescência, imatura, dramática, marcada pelo exagero. Talvez isso aqui venha confortar os adolescentes que muitas vezes não têm ainda o equilíbrio para lidar com perdas ou com as emoções. Mas a verdade, meus irmãos, é que nós crescemos e nós aprendemos
algumas realidades que muitas vezes são expressas assim em frases absolutamente simples. Por exemplo, veja só essa aqui. Não há mal que dure para sempre. Amanhã sempre haverá um novo dia. São frases assim que compõem aquilo que nós chamamos de senso comum. As frases que surgem espontaneamente, mostrando as pequenas realidades da vida. Mas veja só o que nos diz a sabedoria de Davi quando ele escreve lá no Salmo 30. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. A intenção de Davi, ao escrever esse pequeno texto, é mostrar que nessa vida tudo é passageiro. E assim como a noite está limitada pelo dia que passou e pelo dia que ainda virá, também o nosso momento de dor, de desespero, de sentimento de fracasso é limitado pelas vitórias que nós já tivemos na vida e pela intervenção de Deus que sempre estará presente no nosso viver. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Está tudo bem na sua vida? Vai passar. Ou, por outro lado, está tudo mal na sua vida? Também vai passar. Os momentos de calmaria que você experimenta, o momento de você tomar o fôlego, retomar o ânimo, mas com a consciência de que eles não durarão para sempre. Os momentos de dívida, de dúvidas, de dores, de acontecimentos ruins que você experimenta, da mesma maneira serão passageiros. Porque o Deus que escreve a nossa história sempre nos conduz, talvez não àquele ponto que nós gostaríamos de alcançar, mas Ele nos conduz sempre ao ponto que Ele determinou para cada um de nós. Tudo é passageiro. Eu me lembro de um acontecimento da vida de Davi, e esse acontecimento está lá registrado em 2 Samuel, capítulo 12, onde a Bíblia fala de algumas tragédias que Davi experimentou. A primeira foi a tragédia do pecado, quando ele adulterou e pecou contra o Senhor com uma mulher casada. Segunda tragédia, quando ele manda matar, colocar o marido daquela mulher na frente da batalha, porque descobriu-se que ela estava grávida. A terceira tragédia acontece quando, mesmo após todos esses crimes e pecados, ele continua indiferente. E a quarta tragédia acontece quando a criança nasce e ela fica ali 7 dias enferma, tão gravemente a ponto de todos esperarem a morte. Sabe o que acontece nesse período? A Bíblia diz que Davi não se alimentou. Lançou-se em terra, orava, clamava ao Senhor, não comia, não bebia, não descansava. As pessoas se aproximavam dele e chamavam para o descanso. Ele dizia, não vou. Oferecia comida e ele dizia, eu não quero. E de repente, depois de 7 dias, a criança morre. E quando a criança morre, as pessoas ali ao lado começam a dizer, poxa, mas o que Davi vai fazer agora então? Quando a criança estava viva, ainda que doente, ele chorava e se desesperava. Agora então que a criança morreu, o que será que vai ser dele? E naquele momento em que Davi recebe a notícia do seu filho, diz que ele se levanta, ele troca de roupa, vai ao templo, adora o Senhor, procura ali os seus serviçais e diz, quero comer. Coloca um pão diante dele e ele come, todo mundo assim fica achando aquilo extraordinário, e Davi vai explicar, olha, enquanto a criança estava viva, eu orava e intercedia por ela. Agora que ela morreu, ela não voltará para mim, mas um dia eu irei ao encontro dela. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? O comportamento de Davi nos ensina que nós não precisamos passar
o resto da nossa vida chorando ou lamentando as coisas que nos fazem sofrer. Há momentos de perda, sim, chore. Mas lembre-se que você precisa estancar o choro um dia e continuar seguindo a sua vida. Teve alguma perda? Ok, é momento de lamentar, é momento de chorar, de recuar um pouco na vida, mas isso precisa ter um fim. Às vezes a gente encontra aí pessoas que perderam o cônjuge 5 anos atrás e vivem ainda hoje como se estivesse de luto. Há pessoas que foram traídas por uma pessoa, por um amigo ou por um sócio e carrega essa dor, esse desejo de vingança anos e anos. Calma, não é assim. Assim como Davi. Há momentos da gente se prostrar, da gente lamentar, da gente chorar. Mas há momento de estufar o peito, há momento de dizer, com licença eu vou à vida, há momento de olhar para frente e dizer, eu quero viver. Por quê? Porque se a vida nos golpeia, se o tempo muitas vezes é tenebroso, nós buscamos o Senhor de todas as coisas, porque entendemos que na sua presença existe plenitude de vida. E se eu falei então sobre a vida, se eu falei sobre esse tempo, agora, meus irmãos, eu quero falar sobre o Senhor de todas as coisas. É Ele que dá sentido à vida. É Ele que nos faz entender o tempo em que nós estamos vivendo. Na linguagem teológica, nós usamos o termo imutabilidade divina para descrever uma característica que somente Deus possui. O fato dele não estar preso ao tempo, dele não ser dominado e nem afetado pelo tempo, porque ele é o Criador de todas as coisas, inclusive do tempo. Lembra lá de Gênesis 1? No princípio, criou Deus os céus e a terra, e o relato vai continuar dizendo que houve tarde e manhã o primeiro dia. No segundo dia, Deus cria ali as coisas de vida, houve tarde e manhã o segundo dia. Depois, Deus estabelece ali a sua criação, tarde e manhã o terceiro dia, e, consequentemente, Deus vai criando todas as coisas no tempo estabelecido por Ele. Mas, ao criar todas as coisas, Deus cria também o tempo, de forma que o tempo não afeta o Senhor de todas as coisas. Não é como nós, que experimentamos mudança na nossa aparência, mudança no nosso pensamento, mudança no nosso caráter, no nosso comportamento. E Paulo já fala sobre isso, né? Quando eu era menino, pensava como menino, sentia e falava como menino. Mas quando cheguei a ser grande, desisti das coisas próprias de menino. Tem um texto do livro de Salmos, e é o Salmo 102, quando o salmista vai descrever essa realidade pertencente a Deus da seguinte forma: em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra, os céus são obra das tuas mãos. Mas eles perecerão, porém tu permaneces. Todos eles envelhecerão como vestido, como roupas os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. A forma poética, mas ao mesmo tempo teológica, que o salmista usa para descrever não apenas o caráter, mas a essência do ser de Deus, é com essa característica que aponta para uma realidade que somente Ele possui. Ele não muda, Ele é o mesmo. O autor de Hebreus, lá no capítulo 13, no versículo 8, escreveu bem assim:
Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Eu acho esse versículo bastante interessante, porque ele sempre merece uma consideração da nossa parte, em vista de que muitas pessoas o usam de uma maneira fora de contexto. Quando nós ouvimos as pessoas usarem esse versículo, que ontem e hoje Jesus é o mesmo e será para sempre, é porque geralmente essas pessoas estão falando dos atos de poder de Deus, dos milagres que acontecem. E quando acontecem milagres, as pessoas dizem, viu só, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Irmãos, não é que Jesus Cristo não tenha poder para fazer milagres. Aliás, se nós estamos falando que Deus é imutável, então, logicamente, o mesmo poder que ele tinha no passado para realizar obras grandiosas de prodígios, de poder, também ele continua tendo hoje, porque nele não existe variação, desgaste de poder, nenhuma sombra de mudança. Mas para nós fazermos justiça, a verdadeira interpretação do texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, nós precisamos entender que ele está falando da imensa superioridade de Cristo em relação a todas as outras coisas que eram extremamente caras, prezadas e valiosas para os hebreus. É assim que o autor de Hebreus vai falar que Jesus Cristo é superior a Moisés, é superior aos anjos, é superior aos sacerdotes que são impedidos pela morte de continuar, é superior ao sistema de sacrifícios que funcionava dentro do sistema de culto do Velho Testamento, mas foi abolido pelo sangue da nova aliança. E é assim que, ao finalizar a sua carta, ele vai dizer, Jesus é superior a tudo isso. É superior até mesmo ao tempo. Ontem, hoje e amanhã, Jesus sempre será o mesmo, eterno e imutável. Diferente daquilo que os testemunhas de Jeová ensinam. Não é assim? Porque eles afirmam que Jesus Cristo teve nascimento de dias. Ele foi um anjo que foi criado, um anjo que foi consagrado, primogênito de toda a criação, numa interpretação meramente humana. No entanto, nós olhamos para o livro de Apocalipse, que descreve Jesus da seguinte forma: aquele que era, aquele que é e aquele que há de ser, eternamente, o Senhor, o Deus de todo o tempo, o Deus que concede vida, o Deus de toda a eternidade, que acompanha e guia os nossos passos em todo o tempo, para que todo o seu propósito venha a se cumprir. Eu quero então, meus irmãos, concluir aqui dizendo para os irmãos que o texto nos ensina, primeiro, que Deus tem o tempo para cumprir todos os seus propósitos em nossa vida. Devemos aguardar com confiança, com paciência, porque o Espírito Santo age na nossa vida, moldando o nosso ser, o nosso caráter, para vivermos na medida da estatura do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas também esse texto aqui nos leva a entender que todas as experiências da vida, sem a presença de Deus, são inúteis e sem razão. É como ele escreve nos 2 primeiros capítulos, são vaidades, é correr atrás do vento. Viver a vida longe da perspectiva divina não traz benefícios espirituais, não traz proximidade da nossa comunhão, não acrescenta conhecimento na nossa vida e no nosso relacionamento para com Deus. Portanto, se o texto diz que há tempo para tudo, nós precisamos então perguntar, qual é o nosso tempo para Deus? A vida é passageira, é desafiadora, é misteriosa, é perigosa muitas vezes. O tempo é implacável,
muitas vezes é nosso inimigo. Por isso, coloque a sua vida nas mãos daquele que é o Senhor sobre todas as coisas. Ele sim é o que traz sentido à nossa vida, ele é que nos faz entender a realidade do tempo em que nós estamos vivendo.